A graça e paz. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos no seu nome. Isso é um privilégio muito grande. Nós estarmos aqui e falarmos no nome de Jesus, né? Nos reunirmos no nome de Jesus. E hoje nós estamos iniciando uma campanha, hoje é a abertura. E essa campanha ela tem um título: Vencendo os Gigantes da Alma. A gente sabe que dentro da nossa composição, nós representamos uma tricotomia, né? Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E a gente colocando os pingos nos is e dando nome a bois, né? A gente precisa entender a complexidade do que é ser o ser humano, né? E entendendo essa complexidade, à medida que nós fomos convocados pelo Senhor, cada um aqui teve um encontro com Cristo, teve um encontro com o Senhor. E dentro dessa dimensão espiritual, Jesus ele fala na sua palavra que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e passa a viver nessa dimensão espiritual, passa a ser conduzido nessa dimensão espiritual, vivencia, vive dentro de um aspecto novo, espiritual. E a nossa alma, ela pode ser considerada a uma sede das emoções. E aí a gente vai vivenciar no turbilhão do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa história, e dentro de todas as fases que nós estamos passando e vivendo, nós vamos ter, dentro do aspecto da alma do ser humano, situações que precisam ser vencidas, precisam ser organizadas e precisam ser bem estruturadas, tá? E aí, nessa situação aqui, nós vamos falar sobre gigantes. Hoje, especificamente, nós não vamos falar sobre gigantes. Nós vamos conversar um pouco sobre estratégias para vencermos os gigantes. Antes de nós irmos guerrear, nós precisamos da palavra, nós precisamos da instrução, nós precisamos do direcionamento, nós precisamos fortalecer em nós, através do Espírito Santo, aquilo que Deus ele já declarou ao nosso respeito, aquilo que Deus ele já projetou ao nosso respeito, aquilo que já foi declarado por Deus e o investimento que Ele já fez sobre as nossas vidas. É sobre isso que nós vamos falar. E tendo a palavra do Senhor, tendo o direcionamento do Senhor, todos os gigantes que estiverem na nossa frente, eles cairão no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. E nós vamos ler apenas um versículo, tá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 40, tá? Enquanto você vai localizando, eu queria conversar com vocês sobre uma situação, tá? A gente está vendo aqui e sendo introduzida a história, nessa história aqui, nesse registro, nesse livro, a gente começa a ver introduzido a história de Davi. Um pastor de ovelhas, né? Uma pessoa que estava à margem, uma pessoa que estava dentro do seu ciclo, do seu convívio familiar. Ele não estava entre os seus irmãos mais importantes, mais eminentes, né? Ele não estava participando de momentos de ajuntamento familiar, possivelmente, né? A gente vai ter dentro dessa relação algumas situações em que Davi ele precisava estar entre a família, mas em um momento tão importante, em um momento de convocação, em um momento de chamado. E eu acredito que no momento em que Deus, através do profeta Samuel, convoca e marca uma reunião com Jessé e pede para que os seus filhos, a sua casa esteja preparada, Davi não estava no meio. E aí a gente começa a perceber o seguinte: muitas vezes existem situações que pessoas da nossa família, do nosso ciclo social, não nos convidaria. Existem situações na nossa vida em que pessoas nós não seríamos bem-vindos. Mas para Deus, que conhece o presente, o passado e o futuro, que sabe de todas as coisas, faz questão de nos chamar e nos trazer
para onde ele ordena a bênção, para onde ele ordena diretrizes, para onde ele está criando e gerando um fluxo espiritual de bênção e de organização, tá? Então, nesse momento, nós começamos a perceber lá no capítulo 16, Davi ele foi ungido, e houve um outro momento em que ele precisou ir até os seus irmãos, levar alimento. O pai deu algumas orientações, e nessas orientações, ele, quando chega lá, está diante de uma situação e de um cenário caótico. Primeiro, um exército. Se a gente for pensar em exército, eu acredito que cada um vai ter na sua mente, né, uma estrutura organizada. Se a gente pensar num exército, a gente vai entender que tem um líder, né, tem um general, vai ter soldados específicos, pessoas que vão se organizar dependendo da sua área e campo de atuação, ou não. O povo de Israel tinha um rei, o povo de Israel tinha um exército que estava habituado dentro da sua rotina a ir vencer guerras, a lutar, guerrear. Mas aí aparece uma situação que está fora do controle humano e uma situação que possivelmente eles não estivessem habituados a guerrear. Aparece um gigante. E esse gigante ele trouxe muito medo. Trouxe aflição ao povo. As pessoas elas tremiam, o exército tremia. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, para que a gente reflita, é que Deus ele age na simplicidade. Deus ele age de uma forma simples, que não precisa de tanta complexidade, e a vitória ela vem, nós vencemos, e Deus ele faz o que ele tinha planejado desde o princípio, tá? E aí a gente vai ver dentro dessa história, para podermos ler o versículo, o texto base, uma outra situação. Porque Davi ele se posicionou e disse: como é que vocês podem ter medo? Vocês são o exército do Deus vivo. E veja que chamamento de responsabilidade, né? Trazer a consciência e dizer: vocês servem a um Deus que fez grandes coisas. Um Deus que operou lá no passado e ele ainda permanece operando. Ele não desistiu de vocês. Ele não abandonou vocês. Ele é poderoso para fazer grandes coisas no vosso meio. E aí alguém, né, os seus irmãos dizem: menino, para de chamar a atenção. Como é que tu tá? Tu não sabe nada de guerra. Vai-te embora, voltar para o lugar que você foi designado a fazer. Cuidar das ovelhas lá, cuidar do pasto. E aí chama a atenção a tal ponto de ele ter uma audiência com o rei. Aí veja que interessante. Um posicionamento, uma atitude, um agir por fé, porque é fé. De se posicionar e dizer: não, Deus ele pode fazer vencer essa guerra. E quantas pessoas chegam ao nosso redor, chegam na nossa vida, na nossa história, a vida da gente está um caos, um problema só, e aí vem alguém e diz: menino, Deus ele vai resolver isso, Deus ele vai te ajudar, Deus ele vai te fortalecer, você vai seguir em frente, você vai sobreviver a essa situação. E Deus, ele tem pessoas para levantar na nossa vida, quantas vezes forem necessárias, para que a gente traga consciência e entenda que ele permanece sendo fiel. Um ponto de destaque é que o rei olhou, e eu acredito que ele deve ter visto coragem no menino. Disse: menino, esse menino aqui, ele está para guerrear mesmo. Então, beleza, tu queres ir? Eu vou lhe oferecer as minhas ferramentas. Eu vou lhe oferecer a minha armadura. Veste aí, menino. E ele veste. Mas ele não consegue andar. Porque, primeiro, ele não foi instruído, ele não foi preparado, aquilo ali não foi medido para ele, não foi calculado, projetado para ele usar. E aí a gente pode refletir o seguinte: existem ferramentas que estão dispostas, mas que não são para a gente utilizar. Nós precisamos buscar em Deus a estratégia para tudo o que nós vamos fazer. Vamos ler 17:40. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na bolsa de pastor e com a sua funda na mão,
começou a aproximar-se de Golias. Louvado seja o teu nome, Jesus. A gente está vendo aqui um cenário que eu acredito que as pessoas que estivessem próximas dele ou não, as pessoas que possivelmente conduziram Davi até a presença de Saul, olhar e dizer: eu não acredito que esse menino ele está trocando uma armadura ou desistindo das estratégias ou ferramentas ou conselhos de pessoas que têm experiência em guerra para pegar esses materiais que não são nada, o que é um cajado, o que é uma bolsa de pastor, o que são essas pedras lisas. Acontecerão situações na nossa vida em que as pessoas olharão para mim e para você e vão ver as ferramentas que a gente tem e não vão dar crédito, não vão confiar, não vão achar que existe prudência, mas Deus, que chamou a mim e a você, Ele é aquele que se encarregará de resolver todas as questões que nós precisamos resolver. O título para essa ministração, nesta campanha, o ribeiro e as armas invisíveis. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. E nós temos como objetivo entender que a vitória começa na preparação espiritual íntima. A nossa vitória, ela começa com preparação. Nós precisamos buscar em Deus estratégia. Porque se nós vivemos uma vida espiritual com Cristo, nós precisamos ter essa percepção que nós precisamos nos fundamentar em Cristo. A gente precisa parar de confiar apenas nos nossos achismos, no conhecimento que nós temos, seja esse filosófico, seja esse um conhecimento já estruturado, seja algo que a gente já tenha e já esteja acostumado a utilizar. Precisamos voltar e buscar orientação em Deus para tudo o que nós vamos precisar. Um soldado que inspeciona as suas armas antes da batalha. Se a gente vai pensar em guerra, e hoje a gente vê, né, na TV, nas mídias sociais, nas plataformas digitais, as guerras que estão acontecendo. E hoje a gente sabe que, embora seja tão triste, né, falar sobre guerras, a gente sabe que os países eles se organizam, eles se instrumentalizam, né? Então eles fazem o checklist deles. Então se a gente está falando em guerra, porque nessa noite nós estamos falando sobre preparação. Nós estamos introduzindo um tema para que a gente, lá na frente, quando a gente começar a falar sobre o primeiro gigante, quando a gente começar a entender que gigante é esse, a sua área de atuação, o que é que ele faz na nossa vida espiritual, e em alguns momentos ele entra em minúcias e agindo na nossa vida física, material, né, para prejudicar, porque a intenção é trazer medo, é te paralisar, é te confrontar de tal forma que você não consiga avançar ou que você desista de tudo. Então, antes disso, a gente precisa se preparar. A palavra de Deus, ela nos dá uma orientação, que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. E aí não é só uma parte de dizer, olha, veste, coloca o capacete. Não, revistam-se de toda a armadura de Deus. E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. É Deus, ele trazendo através do Espírito instrução e dizendo, você precisa se preparar. Porque as ferramentas que você está utilizando até agora, elas não estão dando certo, porque você precisa pedir direcionamento ao Senhor e buscar em Deus as estratégias para derrubar esses obstáculos gigantes que aparecem na sua vida. Então nós precisamos inspecionar as armas que nós vamos utilizar na batalha. Nós precisamos fazer como Davi. Alguém trouxe para ele ferramentas,
trouxe para ele espada, um escudo, uma ferramenta, uma armadura, mas ele analisou e entendeu: isso não me pertence. Talvez ele, dentro da compreensão que ele tinha, porque ele já tinha sido escolhido por Deus, consagrado a ser rei, talvez ele não pudesse ter essa percepção e noção ainda, que ele precisaria sim dessas ferramentas, dessas armas, mas não eram essas armas que ele ia usar naquele momento. Porque nós precisamos entender que não é pela força do nosso braço que nós vencemos, mas pela força do Senhor que está sobre nós e que vence por nós, porque o nome dele é glorificado nas nossas vidas. E eu já ouvi aqui na oração de dizer: Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E chegou o tempo, a hora, este é o dia, este é o momento de você perceber que todas as coisas que você vem vivenciando, todas as dificuldades que você tem enfrentado, todas as situações, não é para você morrer, não é para você perecer, mas é para você se fortalecer no Senhor, porque chegarão dias, noites e momentos em que o nome do Senhor será glorificado e evidenciado na sua vida, e a glória será dele, e você dirá: eu cheguei até aqui porque o Senhor, ele veio comigo. Louvado seja o teu nome, Jesus. E daí, nós temos uma pergunta: por que Davi escolheu pedras no ribeiro e não no caminho seco? E aí, a gente começa a analisar dentro desse histórico aqui, porque poderia ser muito fácil ou muito tranquilo ele no meio do caminho escolher pedras. Mas por que ele foi ao ribeiro? Às águas. Pedras polidas, pedras lapidadas. As melhores armas vêm da profundidade com Deus. As melhores armas são aquelas em que nós nos debruçamos em oração. São aquelas em que a gente olha e vai lá e diz no fundo. E sabe que eu já ouvi expressões do tipo, pessoas que oram e vão para círculo de oração, cavar o poço. Não sei se alguém já ouviu essa expressão, cavar o poço. E quem cava poço vai encontrar água limpa à medida que nós vamos cavando esse poço. Essa água vai vindo uma água barrenta, uma água meio suja, e depois quando você vê aquele olho d'água e aquela água subindo, aquela água limpa, refrescante. Nós precisamos ter essa compreensão de que as melhores armas, elas vêm da profundidade, e nós precisamos dedicar tempo para a oração. É chegado o momento em que nós não podemos mais orar 15 minutos na igreja, mas a gente construir uma vida devocional, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, você precisa fechar a porta do seu quarto, trancar essa porta, orar em secreto e buscar a Deus em secreto. E aí nesse ribeiro, é você cavando o poço, essa água vindo, é você indo em direção ao rio, buscando as ferramentas que Deus ele vai mostrar, porque à medida que nós vamos nos aprofundando em Deus, Deus ele vai dando estratégias e mostrando no campo espiritual, no invisível, invisível foi ótimo, né? Mas no invisível, no oculto, no escondido, ferramentas, as melhores, para você vencer essa guerra. Este é o momento. Nós estamos começando a fazer isso nessa campanha. Nós estamos buscando profundidade na oração, gente. E quando a gente pensa nessa campanha, e é algo muito forte, porque se você prestar atenção aqui, estamos em campanha, e ela já está dizendo aqui, vencendo. Antes de a gente derrubar esse gigante, a gente já está dizendo que a gente já está vencendo. Antes de tudo, ela está dizendo, olha, vencendo os gigantes da alma. E eu quero trazer à sua memória
algo que pode trazer esperança. Jesus Cristo de Nazaré declarando e dizendo: olha, vocês são mais do que vencedores. Eu não sei o que é mais do que vencedor, mas eu entendo e compreendo que é algo que nos coloca numa posição, se a gente tem um entendimento acerca do que é vencer, se a gente já jogou queimado, já fez a partida de futebol, se a gente já disputou e a gente já teve uma sensação do que é vencer, Jesus ele diz que existe uma sensação maior e melhor. Você é mais do que vencedor. Que isso fique fixado na nossa mente. Porque em relação a mim e a você já foi declarado pelo Senhor grandes coisas. O pensamento do Senhor ao meu e ao seu respeito são pensamentos de paz. E ele complementa dizendo: não de mal, para vos dar um fim. E é desejo do Senhor que você vença os gigantes que têm atormentado a sua vida. Os gigantes que têm se apresentado, se materializado e que têm aparecido a você para tentar te fustigar e tentar te fazer desistir. Hoje é noite de você se revestir em Deus e no Espírito Santo dele e dizendo: Senhor, eu vou sair daqui com ferramentas, com estratégias. Se é com um cajado, o Senhor colocará esse cajado na minha mão. Eu vou colocar as pedras dentro dessa bolsa e cada dia que se passar, Senhor, eu vou derrubar os problemas e as dificuldades que aparecerem na minha frente. Aí vamos pensar um pouco sobre o significado do ribeiro. O simbolismo de água, Espírito Santo. João 7, 38 e 39. E aí esse ribeiro ele vai também representando o Espírito Santo. Uma busca em orientação por esse Espírito Santo. O aprofundar-se nesse Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. E aí eu quero trazer a nossa realidade, a nossa dimensão, porque hoje a gente vivencia de uma forma diferente. No Primeiro Testamento, por assim dizer, Antigo Testamento, né, como muitas pessoas utilizam, as pessoas viviam aspectos espirituais de modo provisório. E aí o Espírito ele agia através e por meio de seres humanos que foram levantados e designados para uma obra do Senhor, ou para trazer uma mensagem do Senhor, ou para agir em situações delicadas, revelando o poder de Deus. Mas hoje, deliberadamente, esse Espírito Santo está em mim e está em você. Existe potencial de Deus, poder de Deus, delegado ao nosso respeito. E está acessível. E nós precisamos ter essa compreensão, porque à medida que nós nos arrependemos, quebrantamos o nosso coração, reconhecemos os nossos pecados e as nossas falhas, a gente fica mais sensível à ação desse Espírito Santo. Então esse é o momento e a oportunidade de a gente mergulhar. E para além disso, né, já está dentro de mim, de você, rios, eles fluirão do vosso interior. E vocês vão fazer grandes coisas. E esse rio ele vai jorrar de você para outras pessoas. Esse rio vai jorrar de você a ponto de contagiar pessoas positivamente. E essas pessoas elas estarão cheias de Deus. Ou elas terão uma compreensão de Deus que não tinham antes. E aí a gente começa a ver porque a palavra de Deus, e o próprio Jesus disse isso, que as Escrituras, elas testificam dele. As Escrituras, muito antes, elas já falavam sobre ele.
E quando a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, e principalmente quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente aplica a palavra enxergando Jesus nesta palavra, enxergando este verbo, porque já foi verbalizado em João, no capítulo 1, e ele faz esse remonte, né? Ele vai lá, e é como se ele estivesse investigando o passado, e diz, no princípio de tudo, ele, que é a palavra, já estava agindo juntamente com Deus. Então, em todo tempo, o Senhor esteve e está agindo ao nosso respeito, ao nosso favor, e a palavra de Deus, ela vivifica o nosso ser, e essa palavra, ela precisa ser lida, interpretada, e ela precisa passar por Jesus, para que nós sejamos alcançados, e que tenhamos compreensão acerca do espiritual que Deus, ele deseja desenvolver em nós. Buscar Deus na quietude. Vamos ler Salmos 46, versículo 10. E aí a gente está tentando entender um pouco sobre o ribeiro, né? Sobre essas águas, de ir lá e pegar essas ferramentas para ir lutar. E saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Antes de lutar, desça ao ribeiro. Antes de lutar, pegue as ferramentas, pegue as pedras. Antes de lutar, busque a Deus. Ele será exaltado sobre a terra, entre as nações. No Salmos 46, nós temos a expressão que diz: há um rio que alegra a cidade do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele com a sua voz fala, e a terra se dissolve. Esses salmos aqui a gente vai ver altas declarações dizendo que Deus é, que Deus faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele ainda completa: quebra arco, corta lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quando nós entendemos que na quietude, e quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus silenciar todas as outras vozes que nos acusam, que nos colocam em xeque, que não nos fazem refletir, porque se estamos sob muita pressão, e o inimigo, ele vai trabalhar no campo da alma, para que você não tenha paz. O que é que o Senhor Jesus, ele disse? Eu vos dou a minha paz e não dou como o mundo oferece. Então o mundo oferece uma falsa paz, uma sensação de paz. Cada um que lute pelos seus interesses, e no mundo é assim. Se a gente for entrar aqui em processo de taxação, de tarifação, de nações se envolvendo e entrando nesse campo político, a gente vai ver algo maléfico, maligno, inimigo, Satanás cirandando. Potestades espirituais atuando nesse campo para que as pessoas não tenham paz. Você acha que dentro dessa dimensão, e eu vou dizer uma coisa, se eu e você não tivesse Jesus do nosso lado, a gente pirava a batatinha, ficava doido de pedra, porque o mundo está caótico, o mundo está morto no maligno. As pessoas não têm um senso de empatia, né? Não olham para o ser humano, para questões sociais que são tão importantes. E está aí, todo mundo vivendo muito bem, obrigado. E não é uma vida dessa que Jesus ele projetou para mim e para você. Nós temos mais um ponto, né? Que são as pedras, como armas espirituais. Nós precisamos construir listas.
Aqui quem já construiu lista? E aí, pode ser qualquer lista, tá? Uma lista para um trabalho, né? Uma lista de compras. E a gente sabe que quando a gente organiza uma lista, é para que a gente possa se organizar e não perder tempo, né? Quando a manhã pedia, né? Eu deixava tudo anotado, porque quando ela falava, compra, vamos lá, compra margarina, compra fubá, compra ovo, compra tomate, compra salsicha. Aí repetindo. Quando chegava no lugar, misericórdia, era o que mesmo? Ficava faltando um ou dois, né? E o pior era ter que voltar para comprar porque esqueceu. Quem nunca passou por isso, né? E aí a gente precisa de uma lista, e a gente precisa conhecer bem essa lista. E sabe que colher pedras como armas espirituais, elas podem representar uma lista prática, tá? A gente está conversando aqui e a gente não está só falando em teoria, mas a gente está falando aqui para despertar em nós uma prática. Porque quem pratica e a repetição, ela vai trazer e desenvolver em nós habilidades que nos fará estar aperfeiçoado diante dessas situações. Vamos lá, temos pessoas aqui de várias áreas de formação, né? Eu venho do ramo farmacêutico, né? Glória a Deus, uma graduação, e a gente vai construir determinados tipos de fármacos ou fórmulas, né? Composições, e no começo, minha gente, se você está começando, está fazendo aula prática, misericórdia. Aí o professor está dizendo, olha, cuidado, haja dessa forma para não quebrar. Aí o aluno está fazendo e quebra. A aula prática estava lá, olha, cuidado para usar a pipeta, né? Cuidado para usar o bastão, e aí vai, quebra bastão. Não tem prática, mas é aquele momento de prática. Ele está aprendendo, está consolidando, né? E aí, a partir desse momento, quando a gente vai construir, inicialmente a gente começa a fazer e não sai tão perfeito. Mas à medida que nós vamos nos dedicando, nós vamos repetindo, isso já vira e se torna um hábito, o hábito, Júlio. E aí a gente vive pela força do hábito. E nós temos um órgão tão importante, o cérebro, com tanta capacidade e uma estrutura tão complexa e ao mesmo tempo perfeita, que nos dá habilidades para aprender tantas coisas. E ele gasta muita energia com as coisas que a gente faz, e coisas básicas, tá? Então ele vai trabalhar de uma forma inteligente e dizer, olha, vamos trabalhar com hábito, né? Com padrões. E à medida que ele vai repetindo esses padrões, ele já descansa, né? E é como se a gente estivesse em piloto automático. Mas o que Deus está querendo para mim e para você é que a gente saia do piloto automático, que a gente saia do habitual e comece a avançar em direção àquilo que Ele deseja para todos nós. Crescimento, desenvolvimento e discernimento sobre todas as coisas que vierem sobre a nossa vida à tona, para que a gente precise se posicionar, e quando a gente precisar se posicionar da melhor forma, de forma inteligente e organizada, e escutando o que Ele tem para fazer na nossa vida. Fazendo assim, nós não erraremos e nós venceremos toda e qualquer dificuldade que estiver na nossa frente. E daí a gente tem uma lista aqui. Oração, palavra, jejum, louvor, comunhão. É uma lista, a gente pode aumentar essa lista. Mas enquanto a gente não aumenta, vamos construir isso no nosso dia a dia. Vamos começar a criar, né, estratégias para que a gente possa orar em casa, gente. Vamos orar em casa. E a gente diz, a gente ora. A gente não ora não, minha gente. A gente não ora não. A gente precisa orar mais. Dedicar tempo em oração. Faça uma escolha hoje. Mude sua rotina espiritual e veja
o que Deus ele vai fazer na sua vida, o grande rebuliço que vai acontecer. E não é um rebuliço para o mal não, mas é um rebuliço espiritual, porque quando olharem para você, seres espirituais, olharem para você e dizer, eita, ali tem Deus. Ou não era assim? Nós vamos ver no livro Atos dos Apóstolos, em que os espíritos, eles reconheciam a unção que existia na vida desses homens, desses apóstolos do Senhor, ou não? E aí eram os homens, não, mas era essa abertura, essa porta que foi aberta. É entrar por essa porta. Jesus, ele, em determinado momento, disse que ele se comparou a uma porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Vamos lá. Misericórdia, sangue de Cristo. A hora voa. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha aí que revelação. Armas poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É para isso que Deus trouxe eu e você aqui, para dizer ao meu e ao seu respeito, está delegado destruir fortalezas através do uso da palavra do Senhor, através da estratégia, colhendo essas pedras e investindo tempo para praticar essa lista. Armas carnais, títulos, talentos, né? Histórico. Porque no passado. Vamos nos atualizar. Vamos viver o novo. Viver em Deus é viver em novidade. Viver em Deus não é olhar a sombra do passado. Nós temos um passado, temos experiências no passado, temos história no passado. Mas o que é que Jesus está fazendo na minha e na sua vida hoje, no dia de hoje, agora, nesse exato momento? Existem coisas novas ao meu e ao seu respeito. Existe estratégia nova da parte de Deus, porque Ele renova, além das misericórdias, traz renovo sobre a minha e sobre a sua vida. Então, armas carnais versus armas espirituais. E eu quero destacar nessas armas espirituais a dependência em Deus. Nós vamos depender dEle. Nós vamos depender dEle em tudo o que nós precisarmos. E aí nós temos mais um ponto em destaque, que é o alforje do pastor. Que alforje seria esse? O que representa esse alforje? O coração como depósito. Salmo 119, versículo 11. O nosso coração é um depósito. E se a gente levar nessa perspectiva, quantas coisas estão sendo guardadas nesse depósito que não são necessárias estar guardadas nesse depósito? Vamos guardar nesse depósito as estratégias que Deus ele tem, as pedras que Deus ele mostrará. É tudo efeito, tá vendo? Ficou bonito, tá vendo? Olha, ó, chega, foi chique agora. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha aí a estratégia. Guardei o quê? A palavra. O que é que Deus está falando ao seu respeito? Guarde a palavra, porque é pela palavra que você vai vencer o mal, é pela palavra que Deus vai te dar estratégia, é pela palavra quando alguém olhar e botar o dedo na tua cara te acusando, você vai vencer por esta palavra. Guarde ela no seu coração, principalmente para não pecar contra Deus, e fazendo dessa forma você terá sucesso em tudo que você fizer e colocar a sua mão a fazer. Vamos lá. Invista tempo diário no ribeiro. E você compreendeu o ribeiro. Você vai buscar o Espírito Santo de Deus. Você vai
pegar essa palavra de Deus e ler. Nós estávamos aqui e no domingo a gente ministrou do caos, né? E falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o Espírito Santo de Deus, algo tremendo, gente. Eu me acabei, eu não podia me conter diante de Deus. Através da sua palavra, Ele faz tantas coisas na nossa vida e Ele nos faz vencer. Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa sorte. Através de uma palavra liberada, Deus ele retira sentenças. Ele faz promessas e cumpre essas promessas. Acaso Deus é homem para que minta e filho de homem para que se arrependa? Não! Tudo o que Deus lhe falou ao teu respeito se cumprirá. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos construir uma disciplina espiritual e entender o que muda a nossa história, o que muda a nossa vida. E é Deus que faz isso. Estamos caminhando para a conclusão. Nós somos chamados a uma ação. Encher o alforje para vencer amanhã. Não foi perca de tempo você ter chegado aqui, você ter vindo aqui. Você veio encher o alforje para vencer amanhã. E isso é uma prática diária. Eu quero convidar todos vocês para vir aqui à frente. Ficar junto. Vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Você chegou aqui, você chegou para receber de Deus. E você vai sair daqui com a unção do Senhor. Sabe a unção que foi profetizada lá em Isaías? Foi proferida a unção que despedaça o jugo. E não foi só apenas um jugo, mas todo jugo.